Previdência complementar para todas as idades e principalmente para os jovens. Vamos pensar, por que começar cedo? Por que já pensar e dialogar acerca de previdência na pouca idade? É para garantir um futuro corretamente, um futuro com segurança, um futuro com tranquilidade? Talvez na época, com certeza, onde tenha menos capacidade produtiva. Por isso, estamos reunidos mais uma vez aqui para o podcast da SC Prev para dialogar acerca das nuances que envolvem a previdência e também da educação financeira. Com muita satisfação, anuncio aqui a presença da Rita Fragoso, coordenadora de relacionamento e comunicação da Previsc. Tudo bem, Rita? Olá, tudo bem? Obrigado por você estar aqui, assim também como o Ramon Marinasca. Vê se eu acertei o sobrenome, Ramon. Certinho. Ramon Marinasca, que é analista de seguridade da Casamprev. Obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, meu amigo. E olha só, nós trazemos agora a participação de um participante de plano de previdência, 15 anos? 15 anos. Com somente 15 anos, Rafael de Mello, que está aqui conosco. E Rafa, você já vai dividir conosco a sua experiência na área da previdência complementar e conhecimento de mercado financeiro. Com certeza, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. E, gente, vamos falar com os especialistas primeiro, para depois a gente voltar aqui para o Rafael. Mas o jovem, ele tem que ter contato já com a informação e já a educação para sua formação futura, obviamente, a educação financeira, em que idade? Tem uma métrica? Ramon. Quanto antes, melhor. Porque para o jovem, o tempo é o aliado dele. Uhum. Né? Então, assim, quanto antes eu planto minha árvore, antes eu vou colher meu fruto. Vou usufruir Boa. da minha sombra. Então, mas isso é, hoje, até a Rita pode ajudar, a comunicação, eu acho que ela é falha em alguns pontos. A gente está numa bolha, a gente vive previdência. Então, para a gente, meu sobrinho... Então, assim, fala muito de educação financeira, educação previdenciária. Fala junto sempre. Mas eu vejo como duas coisas diferentes. Eu posso ser financeiro, mas eu não sou previdenciário. Uhum. Eu tenho um conforto, mas não me falam de previdência. Ou eu posso ser previdenciário e sou todo zoado com a minha finança. Eu poupo lá meus R$10, penso na minha velhice, na minha aposentadoria, mas eu estou devendo meu cartão, tenho empréstimo, então fala-se junto, mas são duas coisas diferentes. Aí que são formas de resguardo, mas diferenciadas. Uma a longuíssimo prazo, para um usufruto lá na frente, e outro já para o consumo, vamos assim dizer? Uma depende da outra. Tá. Eu tenho que estar bem aqui para eu estar bem aqui. Sabe? Então, para o jovem, quando você traz essa cultura financeira para ele, a importância disso, ele vai conseguir pensar na previdência. Vou usar até o seu pai fez previdência, ele trouxe a previdência provavelmente para você, a ideia, ou explicou previdência para você. Ou ele falou só da parte previdência. Como é que foi lá na sua família, do financeiro. Rafa? Como é que foi isso, Rafa? Meu pai, meu avô trabalhou num banco, então desde pequeno eu sempre tive essa influência em casa de poupar e de investir. Mas muito foi por conta própria mesmo, de correr atrás e descobrir na internet e até com familiares e amigos do meu pai, amigos do meu avô, para descobrir o que era previdência e correr atrás, se interessar pelo mundo dos investimentos e junto com ele aí dialogando e atrás de um futuro mais certo, mais garantido. Uhum. E essa curiosidade que você já dividiu, já adiantou aqui conosco, que partiu sua. Você teve o avô bancário, né? Também educação pedida dos pais em casa, mas você falou que você vai buscar informação. E essa busca de informação, como é que despertou essa sementinha? Assim, disse, olha, quero saber mais sobre isso. Foi num vídeo na internet. Eu assisti um vídeo no YouTube que era sobre investimentos, como ganhar mais no futuro. Foi algo que me chamou muita atenção, porque no vídeo falava sobre bolsa de valores. Uhum. Bolsa de valores é algo que na sociedade ainda é um negócio difícil, tem essa imagem de dificuldade, de complicação. Distante do dia a dia das pessoas, Isso. talvez. E de muito risco e tal. E quando eu assisti o vídeo, eu vi que não era tudo aquilo, não era aquele monstro enorme. E dali eu fui buscando e conversando com pessoas da área, muitas delas da minha família, e conseguindo mais informações. E Rita, é comum lá no atendimento ou no contato, já que você trabalha diretamente com o relacionamento e a Previsc, que é uma entidade muito grande, com diversos planos instituídos, como é que é o jovem presente lá? Geralmente tem um indicador de participação de jovens que parte por sua própria iniciativa e quer aderir no plano? Não. Interessante. Não tem.
Lá na Previsc nós temos o plano instituído e os planos patrocinados. Então, o plano instituído, quando o jovem faz a sua adesão, por muitas vezes é porque o pai ou a mãe, os pais estão fazendo a adesão do jovem. Não é porque ele está ali por livre escolha fazendo a sua adesão. E nos planos patrocinados, onde a maioria dos planos há uma contrapartida por parte da empresa, eles fazem a adesão, mas realmente por conta desse incentivo que a empresa traz. Mas a gente ainda nota muito essa questão dos jovens em relação aos investimentos, através dos vídeos que eles escutam, que eles assistem ali no YouTube. Sim, então, assim, sim. Onde é uma fonte de informação que muitas vezes podem não ser tão fidedignas. Exato. Tem muitos papas de internet aí que a gente tem que... É contestável, certo? Ponto, Rafinha? Com certeza. Mas Rita, vamos lá, continua. Mas assim, ainda há um desafio dentro da Previdência, né? Acredito que o Ramon também, né, compartilha dessa mesma ideia, onde ainda a gente precisa aprender a se comunicar e entrar ali nesse universo dos jovens, porque ainda é um desafio. São muito imediatistas, Rafa? O que você acha? Rafa, fala aí. É algo que a gente quer sempre direto, sempre rápido, e que quando tem muito detalhe, quando se aprofunda muito, geralmente não atrai tanto o jovem, espanta o jovem, eu diria. Eu, quando assisti o vídeo, era um vídeo, meu primeiro vídeo ali nesse mundo de investimentos, era um negócio bem raso. Então, o que é a Bolsa de Valores, como é que funciona e por que algumas pessoas ganham e por que outras perdem. Mas no caso, era o tipo de investimento, como o Ramon nos dividiu com a gente, que são questões que são distintas na forma, o seu raciocínio e seu propósito. Sim. Você queria fazer um interesse da movimentação de bolsas, como funciona o lançamento das ações, né? Valorizam, desvalorizam e etc., mas por uma aplicação de longo prazo ou curto prazo, que você imaginava? Ou isso não tinha nada a ver ainda? Eu ainda não imaginava em eu estar diretamente investindo. O que veio depois é conversando com a minha família, conversando com meus pais, com meu avô que era bancário, aí sim que surgiu essa imagem da Previdência e dali que eu comecei a pensar no futuro e mais lá pra frente. Mas antes era só uma área que me nova gerou de curiosidade. Interesse. Isso. Ramon, então, como o Rafinha colocou aqui, carinhosamente chamado de Rafinha, já um rapaz jovem, mas a família foi um ponto importante para diferenciar o joio do trigo. Você vê que junta tudo, né? Junta a educação financeira, junta o exemplo prático. Sim. E junta o que você foi atrás. Tornar a Bolsa de Valores um ambiente fácil. Você entendeu ele, você viu que não era um elefante branco, conseguiu entender de uma forma simples, que eu acho que isso também falta na nossa comunicação. A Rita depois até pode... A gente se conectar, que nem ela falou, e chegar no jovem de uma maneira que seja um ambiente favorável para ele, que ele se identifique. Acho que esse é o maior desafio hoje das fundações. De ter uma linguagem atrativa e estar aonde o jovem quer estar, Rita? É um desafio? É um desafio enorme. Realmente, conseguirmos... Realmente, a gente precisa trazer essa maneira atrativa, estar onde o jovem quer estar. Como que nós nos comunicamos com ele? É através do YouTube? É através do TikTok? Foi o YouTube, Rafa? Foi o YouTube, né? Foi o YouTube. Talvez TikTok, né? A maneira mais assertiva nesse momento. Então, é importante as entidades realmente saírem... abrirem seus novos canais e lançarem-se onde as pessoas estão? Exatamente. A comunicação não é mais só e-mail. Exatamente. A gente precisa se comunicar de outra forma, através de vídeos rápidos. Então, a gente precisa achar realmente como entrar na vida desses jovens para que a gente consiga prender a atenção e que realmente a gente consiga trazer essa conscientização. Vê que as linguagens mudaram, e isso eu quero colocar para vocês, a percepção, inclusive sua, Rafael, para o seguinte. Nós temos aqui um presente muito carinhoso aqui da Casa Amprev, um porquinho. Um porquinho que era símbolo do quê? Da economia. A gente botava as moedinhas, bota ainda, tá? Ainda tem moeda no mercado, moeda física. Os maias usam, ainda existe, eu vi algumas, faz alguns meses, mas eu vi. Onde a gente tinha uma cultura aqui do guardar, mas aqui eu não tinha rendimentos, ou seja, eu depositava, esse dinheiro ele continuava o mesmo, onde eu precisava numa emergência, quebrava o porquinho. Esse aqui eu não vou quebrar, esse aqui é a minha recordação, né? Mas mudou o raciocínio. A moeda agora ela virou digital. E aí, como é que lidar com toda essa linguagem, já que as pessoas não têm mais o contato? Como é que eu mostro pro porquinho? Como é que eu explico pro porquinho isso? E esse porquinho ele vai crescer e vai ter mais dinheirinhos? Eu acho que primeiramente tem o que mais gera atração, o que mais atrai o jovem é, sem dúvidas, o fato de ter um rendimento. Então,
se deixasse no porquinho ali e crescesse o bolo, acho que atrairia da mesma forma. Você tem que ver o porquinho engordar. Ele tem que Exatamente, crescer. Tá. exatamente. Então, seja com bancos virtuais, seja num plano de previdência, o importante, eu diria que é ter clara essa ideia de rendimento, de que vai crescer e que é por isso que ele tem que Deixa eu fazer uma pergunta. Já que hoje nós estamos todos informatizados, a informação está na palma das nossas mãos, você vê que a transparência de qualquer uma entidade de previdência, ela tem que dar o resultado em números, eu tenho que conseguir ver rapidamente. Você é ligado nesses detalhes. Sim, em número ou em porcentagem, mas tem que ter algo informando o jovem ou o cliente de o que está acontecendo ali e por que ele deve continuar ali. Tem que ter o porquinho engordando mesmo. Gente, e aí o desafio de estar sempre reportando ou não? Eu acredito que o jovem hoje talvez não vai ter a mesma paciência que outras gerações teriam para ler um relatório de fechamento anual. Ele já quer acompanhar de imediato, ainda mais de uma cultura onde a Bolsa de Valores ela é muito próxima. Ela pode ser operacionalizada do seu celular. O conteúdo visual hoje ele tem que ser interativo. Uhum. Principalmente para vocês, mas para a gente também. A gente já procura isso. Uhum. Eu quero estar, sei lá, um sábado, quando falam de seguro de vida, um exemplo, né? Eu quero pegar meu celular, entrar e contratar. Não preciso, ninguém tem mais esse tempo. Pensa eles. A gente não tem mais esse tempo de sentar na frente do gerente. Me explique. Não tem mais esse tempo. A gente quer coisa rápida, interativa, que já me dê resultado, pelo menos futuro, que eu consiga ter essa leitura a longo prazo. Então o imediatismo também pode ser o imediatismo, Rita, de acompanhar. Eu não preciso sacar o recurso, até porque a Previdência tem um outro tipo de perfil. E é interessante num programa que a gente está falando de jovens ligados à educação financeira, que estão ávidos por essas informações, separar essas questões, porque o funcionamento previdenciário ele tem alguns dispositivos que permitem ele ter a segurança, porque também não tem um acesso tão rápido quando na hora que eu quero. Ou tem. Exatamente. É necessário acompanhar e principalmente onde ele consiga acompanhar ali pelo celular. Porque hoje o jovem não entra mais no computador e digita lá um site, www, alguma coisa, para entrar em algum portal. Não, ele vai entrar no celular através de um aplicativo para acompanhar. Então é importante oferecer essas informações de fácil acesso. E atrativo ali. O jovem vai entrar e vai conseguir analisar ali na primeira página do aplicativo um dashboard onde ele vai enxergar o saldo e uma rentabilidade. Onde ele vai conseguir, de forma clara e intuitiva, verificar os dados do plano dele e quanto está crescendo essa previdência dele. Interessante, ligado na rentabilidade. Gosto desse termo, dashboard, que na verdade é o painel, que era uma nomenclatura que há alguns anos a gente nem ouvia falar. Mesmo em inglês, nem ligado ao painel do carro, né? Mas que se tornaram interfaces hoje de consulta constante e de atualização em tempo real. E Rafa, após o ingresso, você teve orientação em casa, seu voo bancário, você investiu num plano de previdência. Como é que está esse acompanhamento, esses aportes aí? Pois eu não tenho um plano de previdência ainda. Certo. Eu estou junto com meu pai, junto com meu avô, buscando o melhor plano para eu poder ingressar. A análise é importante, com certeza. Sim, ainda com mais certeza. Um cara crítico e conhecedor como você. Sim, estou nesse processo, junto com meus pais, com certeza, de escolher um plano de previdência, mas sem dúvidas, acho que inclusive o Ramon citou, que ter de fácil acesso à rentabilidade ou algo interativo de forma clara é sem dúvidas a grande diferença entre o jovem escolher ou não aquele plano de previdência. E também vejo que dos meus amigos e dos meus conhecidos da minha idade, eles não têm a ideia de o que é esse plano. Então, sem dúvidas, o pessoal da minha idade, talvez até um pouco mais velho, mais novo, é um público não explorado ainda pelos planos de previdência, que sem dúvidas será uma grande vantagem para os primeiros planos que aderirem a divulgar para esse público. Até um tempo atrás, quando você falava em previdência, isso a gente mudou muito, geral, as fundações mudaram. Qual a imagem que vem? O velho, o idoso. A foto de um casalzinho, isso mudou. A previdência não é mais para esses caras. A previdência é para esses caras. Quanto antes ele começar, melhor ele vai estar lá na foto. Sim, com certeza. Né? Vai estar mais bonito naquela foto. Então, essa cultura está mudando. Você tem que achar esse pessoal aqui. Brigar por esse pessoal. Não é o nosso cenário, porque o nosso é uma previdência fechada. Sim, né? sim.
Mas é o cenário previdenciário. Mas o cenário da previdência como um todo, né? A pessoa futuro. pensar previdenciariamente, eu posso dizer esse tema, eu inventei uma palavra aqui. Ou seja, pensar na poupança futura para o tempo laboral quando eu tiver menos capacidade ou querer manter o mesmo nível de qualidade de vida que eu tenho hoje. É isso. E fazer esse resguardo. Ou seja, o jovem, ele não pensa tanto no futuro, Rita? Como é que está lá o contato? Como é que é? Não, ele não pensa. Talvez ele até imagine um futuro perfeito lá na frente, mas ele não começa a se planejar para algo tão distante. Então, hoje, o cenário é de um jovem muito imediatista. Ele quer realizar um investimento, mas ele já quer enxergar uma rentabilidade a curto prazo. Ah, sim. Mas Então, mesmo que ele não vá usufruir, ele quer ver aquilo ali se multiplicar, o porquinho engordar muito rápido. Exatamente. Mas tem também a questão da educação financeira. Então, hoje, o nosso jovem, a sociedade em geral, né, como cultura aqui, né, no Brasil, não temos educação financeira. Então, a partir do momento que eu faço investimento, eu vejo aquilo rendendo, brilha os olhos. Com e se eu certeza. resgatar? E se eu, né, comprar um carro ou fazer algum outro plano? Paro agora. Pensar que eu vou usufruir esse valor lá na frente é difícil. É imediatista, né? A cultura imediatista. A cultura imediatista. É a cultura do consumo, né? É isso. Então eu consigo pensar numa viagem, consigo pensar numas férias, num carro, talvez num apartamento, numa casa, mas pensar numa vida segura, talvez não esteja no alcance porque está muito distante. Você acha, Rafa, está muito distante? Você não vai parar de trabalhar? Não é? Pra mim acho que tá meio longe ainda, não é um pensamento do cotidiano, mas é algo que, querendo ou não, um dia vai chegar, né? É interessante, né? Claro, essa consciência existe. Você acha que muitas vezes não há uma proximidade, ou o jovem que muitas vezes se interesse, ele não tem oportunidade de contato para obter informações sobre educação financeira? Porque no seu caso você foi de própria vontade, eu quero entender sobre isso e vou procurar no YouTube. Mas no YouTube tem muita coisa também. Olha, eu acho que cada vez mais as pessoas têm, principalmente as pessoas da minha idade, têm cada vez mais acesso e mais facilidade para chegar nesse tipo de conteúdo de educação financeira, de investimentos em geral, de poupança. Mas, realmente, no YouTube nem tudo é perfeito. Geralmente o cara, no final das contas, quer vender um peixe curso, dele. Um peixe dele, um serviço que ele faz lá. Então, sem dúvidas, cada vez está mais fácil das pessoas terem esse acesso. Eu não consigo imaginar há 100 anos atrás, ou há 50, 60 anos atrás, uma pessoa da minha idade ter contato com um plano de previdência. Eu acho que seria algo bem mais difícil. Então, hoje, eu imagino que seja mais próximo do jovem, mas que ainda assim ele precisa ter cuidado no que ele está acreditando e no que ele quer acreditar, no final das contas. Aproveitando a sua fala, vou lançar um desafio aqui para os nossos especialistas nesse sentido. O jovem hoje tem mais acesso, a informação é abundante. Ele com o celular, ele chega na informação que ele busca. Mas como a fonte confiável estar na disposição dele? As entidades de previdência complementar, o que nós estamos dialogando aqui, lembrando que o programa é promovido pela ASCPrev, que é a Associação das Entidades de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, onde também estamos no YouTube. Isso é importante frisar, assim como também no Spotify, para que você encontre uma informação fidedigna, uma boa orientação que lhe leve à tomada de decisão mais segura, de confiar o seu recurso, porque lá na frente você vai também, já de imediato, né, Rita, já conta com assessoria e todas as orientações para essa construção futura. Mas, Ramon, começando por você, como é que a gente vai estar mais próximo dentro desse volume, de toda essa quantidade, como disse o Rafael aqui, que muitas vezes a informação está bem grande, mas o cara está lá muito mais interessado em vender o produto dele do que realmente orientar. Eu tenho um colega que ele fala que quem ganha dinheiro com curso é quem vende o curso. Esses cursos de investimento. Eu acho até engraçado. Mas hoje você tem realmente um mundo na internet, bom e ruim. Um exemplo de pesquisa seria o próprio site da SCPrev, principalmente esse passo que foi dado do podcast, da informação, de trazer o Rafa, atinge já o público jovem, fala, como é que aquele cara está lá? O cara está lá também. Então, dali você já tem um início da onde fazer a tua pesquisa. As páginas das fundações você consegue também. Então, hoje você tem sites que são especializados nisso, porque eu mesmo não fico pesquisando muito em YouTube, eu já vou ali, que dali começa a direcionar. Porque daí já tem todo aquele trabalho
Vai treinar o algoritmo ao seu favor, né? E já vem trazendo. Aí você tem que avaliar sempre o que é bom e ruim. Mas eu sempre vou nas páginas oficiais. Nas páginas das entidades. E Rita, você falou também onde estar, onde o jovem estar. Estar nesses novos canais e citou inclusive o TikTok. Que o TikTok ele não permite, por exemplo, um vídeo de 30, 40 minutos como nós estamos aqui nesse podcast. Já o Spotify permite. Claro, a gente pode falar nos recortes, a gente pode trazer essas pílulas de conhecimento. Mas como está atrativo lá? Como é que vamos prender esse cara? A atenção desse cara. É um desafio. É um desafio porque, primeiro, nós precisamos remodelar a nossa forma de se comunicar, né? A partir do momento que a gente conseguiu ultrapassar essa barreira, é realmente trazer essa atenção através de... Primeiro, a gente consegue enxergar vídeos curtos, né? Porque o jovem ele não vai parar realmente para ver talvez um vídeo de 30, 40 minutos, talvez até veja, mas não vai prestar atenção em todos os detalhes. Sim, então precisa ser estratégico ali. Trazer e realmente ser assertivo na comunicação, trazendo essa conscientização de que ele precisa pensar no futuro, que ele precisa pensar lá na frente, que ele não vai poder depender do INSS. Hoje, muitos ainda não têm essa consciência, talvez até imaginam, porque se fala do déficit do INSS, mas é preciso trazer essa informação. E não só no sentido de previdência mesmo, o poupar para o futuro, para que ele tenha uma reserva financeira para quando ele parar de trabalhar, né? Isso que eu ia entrar agora. Interessante. A Rita trouxe um ponto muito legal. Que muito mais do que a gente direcionar para qual caixinha, sem fazer trocadilho aí, algumas instituições estão fazendo, mas qual cofrinho, qual porquinho que eu vou guardar, que eu vou aportar, que eu vou depositar ali o meu recurso. Porque eu também tenho que ter alguma reserva para uso num curto prazo. A pessoa pode realizar alguns sonhos, né? E Rafa, como é que está no seu planejamento, se já não está traçado, né? Já as etapas que você quer percorrer e ao mesmo tempo mantendo os aportes aí para o futuro. Só completando o que o Ramon disse das páginas oficiais das instituições, Claro. Eu acho, pelo menos da minha experiência, do que eu vejo na minha realidade, é cada vez mais raro o jovem acessar páginas de instituições. Então, a meu ver, essas instituições deveriam criar as próprias páginas delas no YouTube, no TikTok, onde está o jovem hoje, para passar as informações que hoje estão num site da instituição, num relatório, passar de forma rápida e fácil entendimento, rápido entendimento, nessas outras plataformas onde o jovem está cada vez mais presente. Onde ele está. Isso, exatamente. Isso. Que é um caminho que está sendo construído, né? Isso é bacana, essa vontade já existe. Tanto que nós estamos, aí você deve estar nos assistindo, nos ouvindo, ou no YouTube, ou no Spotify, que é uma rede de considerável audiência. Mas a sua observação é muito importante. Mas na hora que você busca conteúdo, por exemplo, você vai buscar falar de bolsa de valores, é um tipo de abordagem, é um tipo de uso do aporte financeiro e o resultado que você imagina. E na Previdência, é outro estudo. Sim. E como é que é a busca lá? Como é que você vai? Separação desse seu interesse de constantemente estar pesquisando. Eu, pela minha experiência, quando começa a pesquisar sobre bolsa de valores, já acaba vindo conteúdos similares. E vai vir, querendo ou não, cedo ou tarde, um conteúdo de previdência. O que eu não vejo tanto é as próprias instituições de previdência se fazerem presentes ali para que o conteúdo dela chegue no jovem que hoje está pesquisando sobre bolsa de valores ou sobre outro tipo de investimento. Mas se essas previdências se fizerem presentes nesses meios de comunicação aonde o jovem está, eu acredito que vai chegar, cedo ou tarde, vai chegar no jovem a imagem da Previdência, as informações necessárias. Eu digo que nós tivemos, inclusive, né, junto a esta mesa, algumas discussões interessantes de alguns indicadores que foram publicados, inclusive preocupantes, talvez alarmantes até, de pessoas que associam jogos de azar como uma forma de investimento. Que vem jogos de animaizinhos, para não dizer aí fazer propaganda, né? Ou aquelas casas de apostas que são online, que é muito fácil, que vê ali uma busca do resultado imediato, que na verdade pode ser traduzido quase como um programa de ilusão, uma vez que jogo de azar você tem um indicador muito pequeno de assertividade. E se somar todos esses aportes que essas pessoas fazem num conjunto, poderia dar uma bela de uma poupança, amor? Muito, né? Muito. Hoje vou complementar um pouco ali, na parte financeira de investimento você tem simuladores, você tem jogos, a gamificação ela está o tempo todo,
Eu acho que isso atrai muito, Uhum. principalmente o jovem. Ou talvez na busca da informação qualificada. Fui interceptado onde eu sei, me informo Não, mais. no simulador, a moeda, ele testa, ele perde, ele entra de novo, é um jogo. Eu acho que isso, para nós, entidades, seria, acho que, o caminho de entrada para eles. Uhum. Por que não simular uma vida previdenciária? Por que não simular, sabe, criar isso, jogos, disputa entre amigos, um grupo? Uhum. Eu acho que seria, porque no investimento tem isso, Bolsa de Valor tem isso. Então, eu Dessa acho gamificação, esse comparativo. é isso, acho que essa gamificação seria legal, assim. E conteúdos rápidos. Sim, claro. Quando eu tive o primeiro contato com esse mundo de investimentos, eu fui atrás de um simulador de bolsa de valores. Na época eu não achei, não tinha que criar conta, era muito difícil de acessar. E para mim, pelo menos, foi muito difícil. Então eu acabei perdendo o interesse naquele simulador. Mas foi algo que eu pensei, pô... A porta de entrada. Imagina se tem um simulador com dinheiro fictício, Sim. que eu consigo investir como eu quero para testar, para ver se é isso mesmo que estão me falando, se realmente não é todo aquele risco, todo aquele monstro que eu sempre tive na minha cabeça de bolsa de valores, de investimentos. E se tivesse um simulador, se eu tivesse acesso aqui a um simulador, sem dúvidas teria sido mais fácil. Com dinheiro fictício, vai lá, compra, vende e testa por alguns meses, algumas semanas, sem dúvidas seria uma grande porta de entrada. E eu não digo nem para o jovem, eu acho que, geral, isso funciona. Com certeza. Sim. Não para todos, mas para a grande maioria, o jogo, a disputa, funciona. Porque você procurar muitas vezes por planilhas ou relatórios extensos, ele se torna massivo. Não que não exista público para isso. O público técnico, o público da área de investimentos. Isso também, num segundo momento, eu acho. Correto. Mas claro, a gente direciona aqui, ou talvez, não uma preocupação, mas um cenário onde a gente avalia que os jovens podem não estar tendo contato, ou não tem, ou dentro de uma avalanche, e ter corretamente a construção de uma educação e a aproximação com aquelas entidades que são experientes no ramo. Porque novas ofertas surgem todos os dias, não é mesmo? E essa exibição de conteúdo, essa entrega de como representar, estou lançando agora para cada um contribuir aqui, de como representar ou traduzir o que para nossa geração, talvez, um porquinho que representava colocar uma moedinha, desenvolvia dentro das famílias o hábito de simplesmente guardar. Não estou nem falando ainda de rendimento. Não. Né? Que é a questão mais ávida hoje da concorrência. Mas simplesmente de eu guardar. Que se eu ganhei 10, eu posso pegar uma ou duas moedinhas, deixar aqui. Talvez não sei qual uso, mas só sei que eu tenho que guardar. E aí, Rita? Exatamente. A gente precisa trazer essa linguagem, né? Você trouxe a questão do porquinho, que era o que a gente... as famílias ali ensinavam o filho, olha, a criança, né? Coloca o valor aqui dentro. Quando você precisar, você vai ter esse dinheiro, né? Então, como que a gente vai trazer? O Rafinha, ele trouxe ali a questão de quando ele foi acessar a Bolsa de Valores ali, fazer a simulação, não conseguiu entrar porque achou difícil. A gente precisa trazer essa facilidade, porque a partir do momento que algo é difícil, a pessoa já desiste. A gente nem quer continuar, tanto jovem quanto outra pessoa. Se tem essa barreira, já é um entrave. Então, a gente precisa trazer essa facilidade para que qualquer pessoa, independente do nível de escolaridade, ela consiga acessar e ela tenha interesse por aquilo. Mas, gente, será que alguns assuntos eles não são complexos por sua própria natureza? Vamos dizer o seguinte, talvez o mercado financeiro... Até porque a operação de bolsa de valores muitas vezes pode ter perfis, me corrijam, são perfis arrojados, né? São perfis mais agressivos até da modalidade que a pessoa pode perder. Ela pode aportar ali e perder. Já no plano de previdência, ele vai ter uma rentabilidade e ele conta com uma assessoria. Queria que vocês trouxessem um pouquinho disso. Na hora que se tem um contato com uma entidade de previdência complementar, ela tem sua responsabilidade legal para lidar com todo aquele recurso das pessoas que ali confiaram e também os dispositivos que protegem para que se não tenha, talvez, todos os ovos dentro do mesmo cesto. Hoje as pessoas, elas contratam uma previdência e muitas delas, tá lá o dinheiro. Ele não procura, ô Rita, como é que tá? Ô, Rita, são poucas pessoas que te procuram. Pode ser porque confiam? Eu não sei se não é cultural isso. Tá. Você, já garanti, tô lá tranquilo. Mas ela continua ali aportando, ela mantém um relacionamento. Continua, ela só não mantém o contato. Certo. Sabe, isso eu vejo e conversando com outras pessoas das fundações, o perfil é o mesmo. A pessoa, ela contrata e esquece. Tá. Ela só vai lembrar na hora de se aposentar. Quando lembra. Às vezes você tem que ligar, você tem um dinheiro aqui, você não vai se aposentar?
Coisa boa a pessoa esquecer do dinheiro, hein? E esquece, cara. E depois ser surpreendido e dizer, olha, eu tenho... que bom. Esquece. Parece dinheiro achado dentro do bolso. É uma notícia boa, né? Você receber. Então, eu acho que é cultural isso. Não sei o que bloqueia, essa chave também a gente tem que trabalhar isso, sabe? É regar a plantinha, Rita? É estar cuidando, né, daquela pequena sementinha? Exatamente. O Ramon trazendo isso, essa questão de é cultural, mas eu vejo que o cenário ele já está mudando dentro da previdência fechada, né, com os planos instituídos. Porque nos planos em que os planos patrocinados ou instituídos em que a empresa ajuda, ele entrou através da empresa, muitas vezes realmente ele deixa lá, está descontando na folha dele, ele nem está se preocupando. É confortável. É confortável. Eu não preciso desembolsar, né? Ela já vem descontada. Não sente, não é um peso ali. Ele não precisa, ele não recebeu o salário e desembolsou aquilo. Mas, para os planos, os planos instituídos, agora para essa abertura de leque que o mercado da Previdência Fechada está trazendo, quando a pessoa realmente ela faz a Previdência e ela precisa desembolsar, não foi descontado do salário dela, eu preciso pagar ali meu boleto, um boleto, ou vai ser descontado da minha conta. O boleto te lembra. O boleto te lembra. E aí você fica... Instiga a pessoa realmente entrar ali no aplicativo e ver como é que está esse projeto dela. A gente descobre que a gente se tornou adulto quando a gente conhece os boletos. Vem o primeiro boleto. O Rafael já é um menino prodígio, ele já sabe o que é boleto, né? Mas, Rafa, boleto é uma mídia antiga, né? Fala a verdade. Sim. Você já é um cara do Pix aí, de movimentação digital e etc. E aí, o que você pensa lá de uma entidade que seria ideal para você escolher, para você criar o seu plano de previdência, o que você imagina que ela tem que ter? Quais são os pré-requisitos na visão jovem? Não se constranja que temos alguém representante de entidade na sua frente. Estou aqui para te proteger. Eu acho que a ideia do aplicativo, sem dúvidas, é essencial. Precisa ter uma presença no celular da pessoa, no cotidiano da pessoa, para ela, volta e meia, aparece ali o aplicativo, ela está olhando para o celular, vê o aplicativo ali e pensa em acessar. É algo que ela lembra. Sem dúvidas, o aplicativo é uma excelente ideia, mas principalmente a presença nas redes sociais, que é algo que eu particularmente não vejo atualmente dos planos de previdência, e é algo que falta, porque eu não vou, por mais que tenha o aplicativo, às vezes a pessoa fica até sem saber do aplicativo, e se não tiver algo para relembrar ela de vez em quando que chegue no celular, seja por WhatsApp, o próprio plano mandar uma mensagem e conversar diretamente com a pessoa. O próprio aplicativo te lembra? Ou o próprio aplicativo mandar notificações, ou por meio de redes sociais, mesmo de volta e meia, ela vê uma publicação do plano. Então você acha o seguinte, o jovem que está lá navegando nas redes sociais, que ele vai para se entreter, vai para se informar, se ele for cooptado, ou seja, aparecer uma oferta para ele pode se interessar para isso. Provavelmente. Estejam lá. Sim. Interessante. E as redes sociais hoje, que são a melhor audiência que você avalia? O YouTube para explicar o que é, para explicar o que é a Previdência e trazer o cliente mais para próximo. Eu diria que o Instagram para fazer uma presença da marca, uma presença de... Assim, olha só, nós existimos, nós estamos aqui e nós queremos você como cliente. E o YouTube mais para... Olha só, isso é um plano de Previdência, é importante para você por causa disso, e é assim que funciona. O interessante do YouTube é porque o YouTube não é somente os shorts, ou seja, o YouTube normal. A gente vê um vídeo de mais tempo, né? Acima de 5 minutos, é o seguinte. Você assiste televisão em casa? Não. E o YouTube? Sim. Sempre? Assim, é a sua televisão, fora os streamings, que eu também assisto o streaming, então não podemos negar que são atrativos. Mas um conteúdo onde você vai se informar é o YouTube, uma tua fonte. Acho que é a minha principal fonte de informação hoje em dia, o YouTube. TV aberta? Ali. Não. Eu tô muito jovem, eu também. Toca aqui. Não. Mas nós vemos, Ita, que interessante, a mudança e a migração, porque em outras gerações a televisão e o rádio eram principais fontes, como por exemplo o jornal impresso, que hoje acabou para ser praticamente. Eu sinto saudades de manhã, você está com os dedos sujos, folheando ali, vendo o jornal, que você tinha um balanço feito por aquela editoria, para eu, numa avalanche de informações, eu pelo menos ver aquela opinião ali que se formou. Dentro agora dessa avalanche de conteúdo, até que trouxe o Rafa, lá na sua atuação, que é justamente relacionamento. Vou subir um pouquinho da faixa etária, dizer o seguinte, a gente já vê e enxerga que o jovem ele é altamente conectado, informações rápidas e muitas vezes não vai pessoalmente. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu estou distante. Como é que é um contato presencial lá? Tem muita procura?
Tem procura, mas não é do jovem. Não é do jovem. Não é do jovem. A procura maior realmente já são os aposentados. Isso que eu ia falar agora. O jovem, ele não se lança a campo. Não, o jovem que eu vou dizer, talvez é o jovem de 25, Sim, 30. Sim, exatamente. O jovem não liga... ele não gosta de telefonar, né? Nós, na Previsc, nós temos a central de relacionamento, o telefone toca, assim, mas hoje o nosso contato maior ali é o WhatsApp. Gostei o telefone toca. Parece assim, faltou a palavra ainda, né? Ainda. Então, é claro, é desafiador para uma entidade com tamanha diversidade de clientes, porque você tem cliente, a partir de tendo CPF, já pode ter um plano de previdência? Já. Uhum, então, exatamente. seja, com alguns meses eu já posso construir para minha filha, por exemplo. Exatamente. E para aquela pessoa que está aposentada, vamos botar lá acima de 80 anos... A gente brinca hoje, 60 anos não parece que é um... Não. Já se imaginou com 60 anos, Rafa? Já. E aí, como é que você se imagina lá, após essa pesquisa que você está fazendo aqui agora? Imagino seguro e bem e tranquilo com a minha vida financeira. Já temos que contratar ele como garoto propaganda aí, né? Aí. Exato. Mas essa maturidade, Ramon, talvez que a gente vê presente aqui no Rafael, que pelo contato, pela orientação familiar, já buscou informações, inicialmente baseado no mercado atrativo, que parece ser de ganhos financeiros, que é a Bolsa de Valores, mas já constrói a sua preocupação e está na escolha de sua entidade para construir seu relacionamento, né? Você colocou ali dos portais, diversas estratégias que são colocadas neste tipo de retorno para o contato do público mais jovem, mas vamos falar lá da escola. Desafio também para a Rita e também para o Ramon. Como é que poderia isso hoje? Porque eu não lembro, no meu tempo de escola, de eu ter cadeiras de educação financeira. Não, tinha. Você mal tinha em casa. A referência que a gente comentou. Uhum. Eu não sei se eu dava também... A gente não tinha muita informação. Mudou muito, né? Sim. Vou até voltar um pouco com um exemplo até da minha família. A minha irmã, ela é muito financeira. Ela é muito organizada. Sim. Demais. Sim, entendi. Mas ela é muito organizada nas coisas. Uhum. E teve o meu sobrinho agora, ele fez 2 anos. No primeiro aniversário dele, a gente falou, vamos dar uma previdência para ele de aniversário. Ela nunca tinha pensado nisso. E ela que é uma pessoa que ela tem controle das suas finanças. Total. Tá. Esclarecida. Ela e meu cunhado. Uhum. Né? Ela falou, nunca tinha pensado nisso. Como é que funciona? Ele pode ter? Eu falei, pode. Basta o CPF. Ela, não acredito. O que a gente fez? Demos uma previdência e no aniversário, um QR Code em cada mesa. Que interessante. Quem quisesse fazer o Pix... Cara, ele tem mais grana do que eu. Eu já estou pensando em adotar essa criança. Uhum. E isso está funcionando direto. Uhum. Todo mundo na família se empolgou e sempre ele está tendo aporte na previdência dele. Entenderam isso? A gente, sem querer, trouxe essa cultura para dentro. É uma forma de um jogo, a gamificação que você colocou. É um jogo. A família se envolve nesse jogo positivo de ajudar a construir essa poupança. Eu ajudei mais ele, entendeu? Eu ajudei mais. Quanto é que você deu? Foi isso. O aniversário dele virou essa guerra. Que guerra boa, hein, Rafa? Promove no seu próprio aniversário. Eu quase fiz um QR Code para mim, meu irmão. Exatamente. Mas essa história é interessante a ser compartilhada, porque, Rita, feito essa estratégia, feito que agora a poupança está sendo construída previdenciária para este menor, ele não pode ter acesso a esse recurso. Não pode. Então, hoje... Alto lá, não pode até... Aos 18 anos. Ótimo. Maioridade, ele já tem acesso ali. Muitos pais nem contam para os filhos que fizeram a previdência ali. Eles deixam realmente para que, no momento em que eles entenderem que aquele filho já poderá utilizar aquele recurso ou terá condições de seguir em frente com aquele projeto, aí eles contam. Mas, em muitos casos, os pais nem contam. Até para deixar uma surpresa ou não fazer planos de curto prazo, Rafa. Porque para o jovem também é atrativo, né? Pensar numa viagem, pensar no automóvel, pensar num celular novo. Como é que é lá no seu convívio? Você não precisa dar nome de ninguém, obviamente, né? Mas no seu convívio da sua roda de amigos, se existe essa discussão, como a gente está colocando agora, ou seu interesse, talvez, porque não a sua maturidade, de procurar entender mais de como funciona um mercado de finanças. Pelo que eu vejo, as pessoas sabem que existe esse mercado de investimentos e até de previdência, mas elas não se interessam em poupar e investir. Elas sabem que existe,
têm uma mínima noção de como que funciona, mas elas ainda não guardam para investir. Embora eu imagine que vários dos pais dos meus amigos tenham essa ideia da previdência, mas embora não contem para os filhos. Eu acho que já é algo mais presente esse hábito de poupar para os filhos. Mas os filhos eu não vejo ainda com esse hábito de poupar e investir. Porque a juventude traduz isso, né? A gente não... tem um longo caminho ainda para se percorrer. Mas o que eu coloco é o seguinte, eles não sabem, por exemplo, o que vocês chamam de juros compostos? Sabem. É isso que eu quero criar essa imagem. O jovem hoje, ele tem noção do que é. Ele tem noção do que é investimento, ele tem noção do que é bolsa de valores, tem noção do que é juros compostos, tem noção do que é banco, o que não é. Mas não tem ainda o interesse de eu vou pegar o meu dinheiro, eu vou guardar e vou investir. Isso ainda é muito raro. É o hábito do porquinho, o hábito de guardar, o hábito de poupar, porque afinal, para você fazer toda essa operação e ver seu dinheiro render, você vai ter que trazer recurso, ter que aportar. Então esse estímulo tanto por o QR Code, eu estou encantado. Assim. Legal, né? No aniversário da minha filha eu vou fazer a questão, vários QR Codes para essa questão. Mas de traduzir isso nas conversas familiares. Eu acho que o grande exemplo que está aqui, para que a família fale de dinheiro. É difícil? É difícil. É difícil. A gente trouxe isso agora com toda essa mudança do meu sobrinho. A gente começou a pensar no futuro dele. Certo. Eu fui pensar em futuro com 30 anos, meu amigo. Exato. Então, assim, quando você acorda e dá aquela primeira dor, fala, tô velho, preciso me preparar. Ele já não. Ele já está nesse meio. A gente já trouxe ele para esse meio. A minha mãe já se empolgou, que não falava de previdência. Fazia, mas nunca falou. Nunca falou. Nunca sentou e falou, sabe o que é previdência? Sabe o que é... Eu aprendi porque eu fui trabalhar na área, fui ver, mas muito tempo eu trabalhava na área e eu não tinha previdência. A importância do educar. E o educar também é falar de guardar dinheiro de forma prudente. É eu jogar na mesa, é eu conversar. Exato. Por que não fala de dinheiro? Por que não falar de previdência? Por que não falar de investimento? É um assunto que está no dia a dia. Né? Você tem fontes boas de informação. Por que você se endivida às vezes no cartão de crédito? Porque você não tem a informação, você não tem a referência. Certo, sabe? A maturidade do uso. Eu acho que isso falta. Pelo menos no meu contexto, no meu recorte, isso é uma dificuldade. Hoje não tanto, mas ainda é uma dificuldade. Falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Muitas pessoas na economia comportamental, muitas pessoas elas têm taquicardia ali, elas ficam nervosas de olhar o extrato do banco, olhar a fatura do cartão de crédito. Por quê? Porque tem o descontrole financeiro. Não tem a conscientização financeira. Então, ela não quer saber quanto ela gasta. Não. Ela tem medo. Tem medo. Mesmo, e quando é um comportamento abre, de medo. É um comportamento de medo. E Gasta. E isso é histórico. Na economia comportamental, antes, as pessoas tinham medo de olhar o extrato impresso ali, ou a carta que o banco enviava. Hoje a gente tem na palma da mão e muitas pessoas não abrem nem o aplicativo do banco para olhar a fatura do cartão de crédito, porque isso gera um estresse. Porque eles não estão preparados. Então, assim, falar sobre dinheiro ainda é um tabu. A sociedade ainda tem essa dificuldade para tratar esse assunto. Tratar esse assunto talvez porque ele não esteja nas rodas de conversa. Ou talvez o conteúdo tem que ser mais atrativo aí para estar presente no dia a dia. Porque muitas vezes para alcançar um bem, linhas de financiamento são ofertadas a tudo quanto é direito. Ou, por exemplo, pagamentos parcelados no cartão de crédito. O que você pensa aí, Rafa? A pessoa vai viajar, mas eu vou pagar em 24 vezes. Acontece, né? Sem dúvidas. Tem muito. E é algo que eu particularmente acredito que vai diminuir nos próximos anos. Acho que as pessoas vão criar essa noção de que, vou passar 2 anos pagando uma viagem que eu vou fazer de 15 dias, um mês. Eu acho que isso vai ser criado vai se criar automaticamente na população e principalmente naquele que hoje é jovem. É porque muitas vezes as pessoas só se preocupam com o valor da parcela, mas não se atentam ao volume de dinheiro que vai ser necessário para realizar aquele sonho que ela poderia esperar um pouquinho, ou, por que não, Ramon, se precaver e juntar. E tem hoje aquela cultura do eu mereço. Eu vou positivo. Comprar, eu mereço. Eu trabalhei para isso, eu vou comprar. Eu mereço. Mas o comprar é financiando? É parcelando? Eu mereço. Se eu não tenho dinheiro, eu parcelo. Então educação financeira.
é a base. Se o cara tem essa educação, ele fala, tá, eu mereço, mas eu posso esperar um pouquinho. Eu vou diminuir as parcelas. Eu vou fazer. Se ele colocar na ponta do lápis, ele não faz a viagem. Mas ele não coloca porque ele sabe que ele não vai fazer a viagem que ele quer. É como a Rita colocou, a pessoa tem medo de saber a realidade financeira. Então, eu acho que se eu consigo pagar aqui, eu vou manter essa... Esse é a mês minha eu consigo. ilusão. Esse mês eu consigo pagar. No outro eu vejo o que dá. Isso é uma postura perigosa. Perigosa. Hoje, 76% da população brasileira é endividada. Não porque está com o nome sujo ou está inadimplente, mas está endividada porque tem parcelas no cartão de crédito, empréstimos. Então, é um percentual muito alto da população que realmente não guarda para então comprar. Antecipa, faz parcelado, empresta, financia. Então, é um percentual muito grande da população. E 75 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Não estão só endividados. Eles 75%? 75 milhões de brasileiros. Milhões. Mas mesmo assim, considerando muita gente, o percentual da considerando população. 200 milhões. Exatamente. E, detalhe, 11% destes são jovens de 18 a 25 anos. Já endividados. Já com o nome sujo, já endividados. E você vê, aí chega o Ramon e a Rita na frente de um jovem desse e fala assim, vamos fazer uma previdência? Ele vai ver como um gasto ou um investimento? Ele endividado. Se ele está preocupado porque o banco pode tomar o que ele comprou... É mais um gasto. Ele vai enxergar como um gasto. Como é que você vai chegar num cara desse? E como é que... Realmente, a questão é por parte da educação, até porque ele vai precisar se reservar, e talvez se reservar signifique negar algumas vontades que poderiam ser concedidas para o consumo para poder guardar um pouquinho. Né, Rafa? E como é que é feito lá? Da sua receita, das suas fontes, você já procura reservar X%? Tem um percentual para dividir para a gente recomendar para a gurizada? O máximo que der, né? O máximo que der. Se der 100%, eu guardo. Se der 100%, guarda. Com certeza. Mas é interessante, te interrompendo, que é uma postura de que se der para guardar 100%, eu guardo. Enquanto outros poderiam dizer o seguinte, eu vou torrar tudo. E aí, na sua opinião, quem está certo? Eu acho que não é obrigatório guardar 100%. É importante também viver e gastar um pouco, mas quanto mais melhor, né? Quanto mais investir, quanto mais guardar, maior a chance de ter um resultado melhor lá na frente. Então, eu diria que pelo menos 1/3 do que vem deveria ser guardado. Em torno dos 30 e poucos por cento, a gente consegue ele fazer um esforcinho e guarda. Sim, paga uma prestação para você mesmo. Com certeza. Tá correto, gente? Que Sim. bom. Até porque a vida vai mudando. Então você tem que aproveitar ele usa o imediatismo ao contrário, você poupa, não compra. E é isso. Então hoje... Primeiro eu guardo. Hoje eu posso guardar 100%. Para o que sobrar eu gasto. Eu vou guardar meu 100%. Amanhã eu vou começar a trabalhar, eu vou guardar 30%. Eu posso guardar 30%. Então Perfeito. é isso. Tá perfeito. Visto nesse todo essa nossa roda de conversas, o que nós vimos? A maturidade é necessária a partir do momento da educação, não só direcionada para o jovem, mas a educação que venha de casa, de se lidar com as suas finanças, de saber ou falar, ou quem sabe, por que não, Rita, ostentar que eu fiz um plano de previdência e isso é uma atitude prudente? Falta um pouquinho das pessoas dizerem isso? Falta. Falta. Nós costumamos dizer que o boca a boca que é a propaganda do negócio, né? Então, falta a pessoa realmente trazer esse... Quem tem o seu plano de previdência, eu tenho o meu plano de previdência, fiz o meu planejamento, estarei seguro lá na frente. Trazendo um certo orgulho na sua fala, dizer assim, não, esse dinheiro é para a previdência e lá na frente eu vou ver o que eu faço da vida ou com certeza vou continuar poupando. Exatamente. Gente, obrigado pela conversa, obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Rita Fragoso, da Previsc, né, Rita? Coordenador de Relacionamentos e Comunicação. Também com as palavras sábias do Ramon Marinasca, da Casam Prev, que é analista de seguridade. Obrigado, Ramon, por sua presença. Eu que agradeço. E também com o Rafael de Mello, nosso menino prodígio aqui, inteligentíssimo. E, gente, é uma referência, inclusive, na parte de consulta, porque a gente busca dicas, brincadeira, né? Mas eu falei aqui que eu estou aqui para protegê-lo, não, estou aqui para aprender junto com ele desses jovens que buscam a informação, buscam estar antenados e buscam também um caminho da segurança. Fica talvez a lição. Na dúvida, pergunta para o pai e para a mãe e busca orientação em casa. É isso? Com certeza. Obrigado. Eu agradeço o convite também. Muito obrigado. Obrigado, gente. E nos vemos na próxima edição do podcast da SC Prev, que hoje teve o tema de por que começar cedo da Previdência Complementar e essa interlocução com o público jovem. Muito obrigado. Fica com a gente.